Olá, meu amigo, você que curte, que segue esse canal. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, porque este canal é simples, mas é a sua cara, é a sua voz que às vezes não pode falar. Então eu quero te dizer que nessa tarde de 19 de novembro de 2025, as coisas estão a 1000 por hora, pois com a prisão do banqueiro Daniel Vocari, as coisas se aceleraram e a extrema-direita se desespera e parte para cima para fazer aquilo que aos seus olhos e aos seus ouvidos lhe interessa. Ontem o Congresso, na Câmara de Deputados, provou mais uma vez que ali pouca coisa se pode chamar de bem, porque perdão, desculpa, as coisas que acontecem ali na Câmara de Deputados é o esboço de tudo que nós vemos nesse Brasilzão grande, meu Deus. Porque, olha, a Câmara de Deputados aprovou ontem o PL de anti-infecção, mas com projeto de tirado, com destaque tirado da Polícia Federal. Inclusive o financeiro que a Polícia Federal recebe, bloqueia dos traficantes, que a Polícia Federal não pode ficar com isso. Só se a Polícia Federal for sozinha, se a Polícia Federal for com a Polícia Civil do Estado, tem que dividir. E se for só a Polícia Militar, tem que ficar para o Estado. É uma maneira de querer dizer que o Estado está mandando. O Estado não está mandando nada. Olha quem estava na Câmara ontem. Cláudio Castro e Ronaldo Caiado. Essas duas figuras nebulosas da política. Cláudio Castro está sob investigação e querendo impor para que aprove para o enfraquecimento da Polícia Federal. Isso é o real. E Hugo Mota, a vergonha do Congresso, aquele cara colocado como um banana do Congresso, porque Hugo Mota não está fazendo nada, ele está só exposto ali. Então o que acontece? Foi para cima, aprovou o PL anti-infecção, que tudo indica que não vai passar no Senado. O presidente Lula já manifestou que o PL anti-infecção que foi aprovado pela Câmara de Deputados enfraquece a Polícia Federal, tira direito, o governo federal não pode estar investigando, porque eles ficam com aquela
babujeira lá falando que o Lula não faz nada, mas atrapalhando, sabendo que o negócio deles é ganhar tempo para poder não ser investigado. Porque com essa prisão do Daniel Vocário, olha, apareceu muita gente que está envolvida, muito político, chefe, comando, olha, é muita coisa. Então, olha, a gente sabe que o Daniel Vocário tinha o banco, ele era um dos associados do Banco Master, e com a prisão dele, foi o outro também preso, Augusto Lima, casado com Flávia Arruda, né? Que hoje vive com Flávia Arruda, a famosa Flávia Pérez. Então, olha, tá se expandindo coisa. Como é que um banco que não tem dinheiro, eu queria que você comentasse aqui, como é que um banco que não tem dinheiro compra direitos de jogadores do Galo através de um fundo? O Daniel Vocário comprou direito de 20% do que há no Galo Mineiro. E o fundo que ele usou para comprar esses direitos do Clube Atlético Mineiro já está sendo investigado pela Polícia Federal na outra investigação que está do carbono oculto. Tá vendo? Uma vai se misturando com a outra. Não tem nada o Clube Atlético. Uma que apareceu o cara para comprar, do nada, um bancário. Aí o cara está envolvido até o tronco com político que lava dinheiro e o PCC. Que coisa triste. É o que nós temos por trás desse dia tão terrível que a gente está vendo. E ver o xadrez político se movimentando para defender os seus aspectos, os seus compassos. É muito triste. Mas a Polícia Federal está indo para cima, está investigando. E eles estão querendo limitar o poder da Polícia Federal. Você que está aí de fora e não sabe, porque estão falando da Polícia Federal, não está falando, é porque a Polícia Federal ainda é a única coisa boa, independente que nós estamos tendo no Brasil também, que pode investigar qualquer coisa que for necessário. Foi contaminada no governo de Bolsonaro, que Bolsonaro estava querendo tomar conta, criar a Polícia Federal para ele. Tirando diretor, mudando diretor, quando está investigando o filho dele, ele trocava, ele queria uma Polícia Federal para ele. E colocou muitas pedras ruins dentro da Polícia Federal. Mas agora com a chegada do presidente Lula na presidência, a Polícia Federal está tomando uma nova cara. E essa também o Supremo Tribunal Federal, quando investigou, e vai desmantelando os grupos criados por Bolsonaro, então vai pôr um freio neles também, naqueles que pensam que é dono, quer se fazer dono do Brasil. Mas o desenrolamento da investigação do Banco Master está trazendo muitos peixes grandes. O BRD que é o Banco de Brasília, o Banco Regional de Brasília, rapaz, quiseram comprar o Banco Master, um
banco que estava falido, um banco regional de Brasília, queria comprar. Por quê? O Banco Regional de Brasília, o que fez? Investiu 16 milhões do fundo de previdência, da previdência do povo de Brasília, tirando o investimento. Se o banco dele não tem condições de gerenciar o fundo da previdência dos aposentados de Brasília, como que podia fazer com que o outro banco, que já não tinha dinheiro, tomasse conta do fundo? Não, isso é uma cacatua, a própria lavagem de dinheiro. O Ibanez Rosa está afundado até o tronco e ficava fazendo pressão para que o Banco de Brasília, o Banco Regional de Brasília, comprasse o Banco Marte. Para quê? Para poder encobrir, para quando quebrasse, e tirava todo o dinheiro do Banco de Brasília para investir no Banco Marte, sendo que o Banco Marte está em decadência financeira, porque não consegue se pôr de pé diante das cartas de crédito que criaram. E tem muito peixe grande, tem muitos políticos envolvidos. O Cláudio Castro também pegou lá no Rio de Janeiro um fundo da Previdência que banca os aposentados do Rio de Janeiro e investiu no Banco Marte R$1 bilhão. Gente, olha aí, porque essa coja maldita de políticos sem vergonha fica se levantando para aprovar projeto contra a Polícia Federal, anti-facção, contra as facções, e entrando lá para querer mostrar serviço, matando a torta e a direita e se defendendo. Por causa de quê? Porque está atolado até o pescoço. Como é que um cara é governador do estado do Rio de Janeiro, tem o seu investimento da Previdência dos aposentados do Rio de Janeiro, tem os bancos lá no Rio de Janeiro, tem o Banco do Brasil e tem o Banco do Rio de Janeiro, e o dinheiro não pode ficar investido no Rio de Janeiro, vai investir num banco de terceira classe, como o Banco Marte, para poder o quê? Não, é lavagem de dinheiro, é desvio de dinheiro público. E investe com o cara, já tem uma colocação, o cara já é acoloado com PCC, e esse dinheiro é tirado, desviado, e o que acontece? E ali paga propinas para ele. R$1 bilhão do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, o cara investiu nesse banco que está quebrado. E foi avisado. As investigações avisou que o Banco Marte estava quebrado, que não tinha coisa. Avisou para o Cláudio Castro que ele não podia investir porque o banco não tinha credibilidade. E mesmo assim ele investiu R$1 bilhão. Quem é que sofre? Os aposentados de lá. Essa coja ruim, maldita que está no país, que luta para que os direitos dos aposentados não cheguem. Para quê? Para que ele desvie o dinheiro para essas lavagens de dinheiro de bandidos sem vergonha. E esse cara também tinha, o Daniel Vocari foi um dos patrocinadores da campanha do Bolsonaro. E sabe o que acontece? Bolsonaro era um também que segurou os aumentos de salário mínimo, e eles andam falando que o aposentado não pode ter aumento de salário, que o salário do aposentado tem que ser desligado do salário mínimo para diminuir o salário do aposentado. Olha, o povo brasileiro precisa
criar vergonha e saber, aprender a escutar, descobrir essas pedras imundas que estão na política, para não votar. Porque o segredo não é ele estar lá fazendo. O segredo é o povo que vai, chega na época da eleição, torna por essas corjas malditas diante do poder, para governador, para deputado, para senador e vice-versa, como a turma de bolsonaristas, estão tudo brigando agora para poder o Eduardo Bolsonaro ser candidato a senador lá no estado de Santa Catarina. É o estado mais bolsonarista que existe no Brasil. Por quê? Porque ele não tem noção, só quer votar. Só quer votar e com a mixaria que compra, aprova. Como é que o cara é do Rio de Janeiro e no estado dele ele não tem segurança que vai ganhar e vai querer correr para um estado lá de Santa Catarina para poder ser eleito? É tudo gangue maldita que o povo brasileiro precisa ser olhado. Abra o olho, fique atento. E eu quero me despedir de você com esse pequeno vídeo, querendo dizer a você que curta esse vídeo, comente, fale alguma coisa, se você gostou, fale, porque esse canal precisa de você. Não é só eu, esse canal é nosso e ele precisa de você. Então, que nessa tarde de 19 de novembro de 2025, curta esse canal, siga esse canal, compartilhe, fale desse canal, porque aqui você tem liberdade para falar. Fale com zelo, mas pode falar. Se você ama o zelo, fale a respeito desse canal. Muito boa tarde.